Olá, eu sou a professora Jalila e nós vamos continuar com a revisão de matrizes. Apresentamos aqui 5 propriedades da operação multiplicação de matrizes. As 2 primeiras propriedades são chamadas distributivas. Distributiva da multiplicação de uma matriz pela soma de outras 2 ou da soma de 2 matrizes pela multiplicação por uma terceira. Você pode estar se perguntando, é a mesma propriedade distributiva em relação à soma? Não. Por que não? Porque, em geral, não é comutativa a multiplicação de 2 matrizes, mesmo porque pode nem ser definido devido ao tamanho das matrizes. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A de tamanho 2 por 3, eu posso multiplicar por uma matriz B de tamanho 3 por 4. O resultado vai ser uma matriz de tamanho 2 por 4. Mas eu não posso multiplicar a matriz B pela matriz A, porque uma matriz de tamanho 3 por 4 não pode ser multiplicada por uma matriz de tamanho 2 por 3. O número de colunas e linhas nesta ordem não é correspondente. Ok. Tem matrizes que a gente pode multiplicar? Sim. Se essa matriz B fosse de tamanho 3 por 2, a resultante seria uma matriz de tamanho 2 por 2. E a gente conseguiria multiplicar a matriz B pela matriz A. A gente teria correspondência. Mas a matriz resultante não é a mesma matriz C. É inclusive uma matriz de tamanho 3 por 3. A por B tem tamanho 2 por 2 e B por A tem tamanho 3 por 3. Ah, professora, mas e se as 2 matrizes fossem de tamanho 2 por 2 ou 3 por 3? As matrizes resultantes poderiam ter o mesmo tamanho, mas quem te garante que elas teriam o mesmo resultado? Os mesmos valores nas mesmas posições. Bem, você já entendeu então que a primeira e a segunda propriedade são distributivas independentes. A terceira propriedade é a propriedade associativa. Observe que há o cuidado de não mudar a ordem das matrizes que estão sendo multiplicadas. À esquerda da igualdade, a gente tem primeiro o produto de B por C e depois o resultado é obtido fazendo o produto de A pelo resultado de B por C. Do lado direito da igualdade, a gente tem primeiro o produto de A por B e depois multiplicar esse resultado pela matriz C. Sim, é igual o resultado nas 2 situações. Essa é a propriedade associativa. Nós não vamos prová-la, nós vamos provar a primeira propriedade distributiva, a segunda você pode fazer como exercício, a terceira nós não vamos provar, mas nós vamos provar essa quarta propriedade, que é uma propriedade bem interessante. Veja, a transposta do produto de 2 matrizes é igual ao produto das transpostas, mas na ordem trocada. Então, essa vai ser a segunda propriedade que nós vamos provar. Essa quinta propriedade tem a ver com a matriz nula. A gente pode provar só falando, ela é muito simples. Se eu tenho uma matriz nula e eu estou fazendo o produto por uma matriz A, considere que elas têm tamanhos adequados para definir esse produto. A matriz resultante vai ser uma matriz nula, porque cada posição nessa matriz resultante é o produto de uma linha da matriz nula por uma coluna da matriz A. Uma linha toda zerada, multiplicando pelos valores de qualquer coluna da matriz A, vai dar uma sequência de zeros que somados vão dar o valor zero na posição correspondente da matriz resultante. Da mesma forma, se multiplicarmos qualquer matriz A por uma matriz nula, cada posição na matriz resultante é o resultado de multiplicar uma linha da matriz A por uma coluna zerada,
valores correspondentes e depois somar. Claro que vai dar 0 em cada uma das posições dessa matriz aqui. Vamos então provar a primeira e a quarta propriedades. Vamos provar então o produto de uma matriz pela soma de duas outras. Se eu vou multiplicar a matriz A pela soma da matriz B mais C, eu preciso então que a matriz A tenha um número de colunas igual ao número de linhas dessa matriz resultante da soma. Como a matriz que é resultado da soma de duas matrizes, ela tem em cada posição KJ dela exatamente o elemento KJ da matriz B mais o elemento KJ da matriz C, que são as duas matrizes que estão sendo somadas, e tem que ser ambas do mesmo tamanho para que a soma esteja bem definida. Então, o que nós temos é esse produto daqui, da matriz A, por essa matriz resultante da soma de B mais C. Como o número de linhas da matriz A é M e o número de colunas da matriz B mais C, que é exatamente do mesmo tamanho que cada uma das duas, tanto matriz B quanto C, é o número P, a matriz resultante do produto tem número de linhas M de A e número de colunas P de B mais C. E fazer o produto da matriz A por essa soma é ter em cada posição IJ da matriz resultante os elementos da linha I da matriz A multiplicados pelos elementos da coluna J da matriz B mais C. Esse somatório aqui, dado pela soma dessas parcelas que são o produto dos elementos correspondentes, dos késimos elementos. Bem, mas cada parcela desta soma, que dá o elemento da posição IJ, é o produto de um número real pela soma de dois números reais. E essa multiplicação de real pela soma de dois números reais é distributiva, então eu posso escrever separadamente, distribuir. E o que a gente está fazendo aqui ao lado direito desta igualdade é que a gente colocou as parcelas que tem B juntas num somatório e as parcelas que tem C agrupadas num segundo somatório. E nós podemos escrever essa matriz como a soma destas duas matrizes, de igual tamanho. Observe que a matriz à esquerda, cada posição IJ é o somatório dos elementos da linha I de A multiplicados pelos elementos da coluna J de B. Portanto, estamos falando da matriz resultante do produto da matriz A pela matriz B. Essa matriz está somada com uma outra cujas posições IJ são resultado da multiplicação dos elementos na linha I da matriz A, multiplicados correspondentemente pelos elementos da coluna J da matriz C. Portanto, nós estamos falando da matriz AC, ficando assim provado que o produto da matriz A pela soma de B mais C é distributivo, é igual a multiplicar a matriz A por B e somar com a matriz A multiplicada por C. Por fim, vamos provar a quarta propriedade, que a transposta do produto de matrizes é igual ao produto das transpostas das matrizes na ordem trocada. Se vamos fazer a transposta do produto da matriz A pela matriz B, primeiro vamos escrever quais são os elementos na posição IJ dessa matriz. São os obtidos pelo somatório do produto dos elementos correspondentes da linha I da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B. Esses são os elementos que estão na posição IJ. Se eu faço a transposta dessa matriz, o que eu tenho na posição IJ são precisamente os elementos que estavam na posição JI. Ou seja, que foram obtidos pela multiplicação da linha J de A pela coluna I de B. Esse produto de AIJK por BKI em cada uma das parcelas é o produto de dois números reais, portanto, vale a comutativa no produto de dois números reais. E a gente pode escrever assim.
Agora eu preciso que você preste muita atenção. Este elemento aqui, o BKI, é o elemento que na matriz B transposta ocupa a posição IK. E este elemento aqui, o AJK, é o elemento que na matriz A transposta ocupa a posição AKJ. Assim, nós observamos que essa matriz tem em suas posições IJ exatamente o somatório da multiplicação dos elementos da linha I da matriz B transposta pelos elementos da coluna J da matriz A transposta. Então, nós estamos falando do produto da matriz B transposta pela matriz A transposta, que é o que desejávamos provar. É isso aí, pessoal. A gente dá uma pausa na nossa revisão de matrizes. O próximo vídeo da sequência será sobre matriz inversa.